Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar para você, tintim por tintim, o que você precisa saber antes de fazer uma constelação sistêmica familiar. Me acompanhe. Oiê, meu nome é Roseli Silva e eu sou facilitadora em constelação familiar há quase 14 anos. Sou também trainer em programação neurolinguística formada pela The Society of NLP do Richard Bandler, um dos co-criadores da programação neurolinguística, ou melhor, da PNL. Também sou hipnoterapeuta, atuo com a hipnose clínica ericksoniana. Bom, eu tenho mais de 30 formações nessas três áreas que eu comentei com vocês: constelação sistêmica familiar, programação neurolinguística e hipnose. Eu também estou me graduando em psicologia, estou terminando o 4º ano e o ano que vem eu finalizo essa graduação e pretendo me especializar em terapia cognitivo-comportamental. E essa já é a primeira coisa que você precisa saber antes de fazer uma constelação, antes de passar pelo processo de uma constelação. Qual é a formação, qual é a experiência do profissional a quem você vai entregar as suas questões familiares, as suas questões emocionais, físicas, profissionais. Então é muito importante você fazer uma pesquisa básica, pelo menos, de qual é a formação. Aqui embaixo você vai ter o link para acessar os meus certificados lá nos álbuns do Facebook ou nos destaques do Instagram. Qual é a outra coisa importante de você saber e fazer antes de começar uma constelação? É saber o que é. O que é isso? Bom, Bert Hellinger, que foi quem divulgou a constelação, não foi ele que criou, inventou a constelação. Antes dele, ele conheceu essa abordagem num trabalho em grupo que uma alemã também, ele também é alemão, uma alemã chamada Tia Schoenfelder estava fazendo um grupo. Ela era psiquiatra responsável pela área de psiquiatria infantil e ela utilizava esse trabalho, não como é feito hoje, ok? Mas ela utilizava algo chamado constelação familiar na ala de crianças. Ela era responsável, como eu disse, por uma ala infantil de psiquiatria. E o Bert foi convidado para participar desse grupo e representou um elemento numa constelação. Ele ficou extremamente impactado. E ó, gente, um adendo aqui, eu não estou inventando isso. Você pega a biografia do Bert Hellinger, que foi escrita por ele no ano da morte dele, antes da morte dele, ele escreveu de próprio punho a biografia e ele comenta isso. Ele foi participar dessa constelação. E ele ficou extremamente impressionado com os sentimentos, sensações, de tudo que ele vivenciou naquele momento, naquele grupo. E aí ele começa a estudar, refletir e desenvolver a metodologia como é aplicada há mais de 20 anos, mais ou menos, aqui no Brasil e há quase 40 anos em toda a Europa, por ele e todos os seguidores dele. Depois disso, ele dá o nome de filosofia de vida aplicada. Então, ele chama a constelação de filosofia de vida aplicada. Começou no âmbito terapêutico, lá com a Tia Schoenfelder, que não continuou desenvolvendo esse trabalho. Eu pesquisei sobre ela, tem essa fala dele sobre ela aplicar as constelações e depois ela não desenvolve mais o trabalho, ele leva isso para o mundo e desenvolve a metodologia. Então, é uma filosofia de vida que foi conhecida e divulgada no âmbito terapêutico, mas que pode ser aplicada em qualquer lugar onde haja relações de seres humanos. Então, ela é aplicada com muito sucesso na terapia, aplicada com sucesso e resultados maravilhosos na pedagogia, na escola, no ensino por pedagogos, professores, psicólogos também que trabalham com as questões de ensino e aprendizado. Também é utilizada com muito sucesso, muito resultado bacana nas organizações, nas empresas, nos ambientes corporativos. E o Brasil é pioneiro da aplicação da filosofia da constelação no direito, nas mediações dos conflitos que são mediados ali por advogados. Então, uma filosofia de vida aplicada aonde existe relações, quer seja essa relação seja com pessoas, ou a relação interna, né, de mim comigo mesma, de mim com o meu corpo, de mim com o externo, com toda a minha vivência. Filosofia de vida aplicada. Muito bem. E o que a gente espera de um facilitador em constelação? O que é que ele faz? Bom, ele pode fazer a constelação com pessoas, que foi como a metodologia foi criada, em grupos, utilizando representantes, então pessoas que de preferência
não conheçam você quando você vai fazer a constelação. O ideal é que todos os representantes sejam estranhos. Inclusive, no meu mini curso, eu explico por que é importante não levar familiares na constelação. Aqui, como é uma coisa mais rápida, o ideal é que os representantes, quando você vai numa constelação em grupo, não conheçam você, não saibam da sua vida, não sejam parentes. E o facilitador também, pelo amor de Deus. Que o facilitador em constelação não seja seu parente, não seja seu conhecido, sua colega, também não é bacana, ok? Então ele vai utilizar ou pessoas, uma representação, fazer isso num grupo. Ele pode utilizar bonequinhos num atendimento individual, âncoras espaciais, elementos, qualquer elementos, inclusive pedrinhas, ele pode utilizar isso para ser os representantes. Ou ele pode fazer online também, com pessoas, com bonequinhos, com âncoras espaciais, e a gente também pode fazer a constelação em estado de transe. Essa abordagem quem utiliza muito é o Lucas Derkins, um psicólogo social, que fez uma junção da constelação com a PNL e com a hipnose, e ele faz a constelação com as suas imagens internas, com as suas percepções e as suas memórias internas. É bem bacana. E qual é o trabalho do constelador? O que ele busca quando ele reúne, né, essas pessoas ou esses objetos para fazer a constelação? Ele vai buscar algo que o Bert observou nas relações dos seres humanos. E o que é esse algo? Ou leis sistêmicas. E para falar sobre as ordens, é preciso falar sobre a história da humanidade. Porque foi lá que começaram essas ordens. O Bert Hellinger, ele não inventou as ordens. Ele percebeu e começou a divulgar e a testar o que acontece quando a gente organiza uma família, um ser humano, dentro dessas ordens, respeitando essas leis, que não são leis, não estão escritas no papel, não são dogmas, mas são percepções do que acontece nas relações humanas. E eu gosto muito de explicar as leis sistêmicas a partir da história da humanidade, principalmente do que eu li nesse livro aqui, Sapiens, do Yuval Noah Harari, não sei se é esse o nome. Bom, ele comenta aqui que, ao que parece, há cerca de 50 mil anos, sapiens, neandertais e denisovanos, tipos de seres humanos, se encontravam no limite da mutação genética. Ele está falando aqui, o tópico daqui desse parágrafo que eu estou lendo é da mutação genética. Como veremos no próximo capítulo, os sapiens já eram bem diferentes dos neandertais e dos denisovanos, não só em seu código genético e em seus traços físicos, como também na sua capacidade cognitiva e habilidades sociais. Por que é importante falar isso, né? Os sapiens, eles se reúnem regularmente aos milhares, há muito tempo, né? Juntos criam padrões ordenados, tais como rede de negócios, celebrações em massas e instituições políticas que jamais podiam criar de forma isolada. A diferença real entre nós e os chimpanzés é a cola mítica que une grandes quantidades de indivíduos, famílias e grupos. Essa cola nos tornou mestres da criação. O que é essa cola mítica? São as nossas relações. O que o ser humano percebeu lá na época das cavernas, falando dos homens de Neandertal, dos sapiens e do denisovano, sei lá o nome desse tipo de ser humano que já foi extinto, porque é difícil falar. Então, o que jogou o ser humano lá no topo da cadeia alimentar, quando ele não é o mais feroz, não é o maior animal, não é o mais perigoso? Foi justamente as relações sociais, foi justamente se unir em grupo. Então essa é a primeira lei sistêmica para garantir a nossa sobrevivência, para que a gente conseguisse ocupar o lugar que nós ocupamos hoje no planeta Terra, a gente precisou se unir, ou seja, pertencer a um grupo. Lembra aqui, né, o Yuri ele falava de 3 grupos distintos de seres humanos, um diferente do outro, inclusive com código genético muito diferente. E o que fez que o Homo sapiens ficasse no topo, que fosse esse tipo de ser humano que se desenvolveu e chegou aqui até nós? Foi justamente as relações sociais, a capacidade de juntar pessoas com ideias, com ideais, com necessidades parecidas.
E essa é a primeira lei sistêmica que o Hellinger notou, que atuam nas famílias, que é o primeiro grupo que a gente conhece, nas culturas, nos países e nos grupos distintos de pessoas. Pertencer a um grupo garante a nossa sobrevivência, e essa é a primeira ordem sistêmica. A segunda ordem qual era? Bom, os Homo sapiens estavam lá, todos juntinhos, já tinham aprendido que juntos eles conseguiam se proteger, juntos eles conseguiam se alimentar, juntos eles conseguiam acasalar, criar filhos, né, ter descendências e por aí vai. Mas para ficar todo mundo junto, era muito importante respeitar as hierarquias. Então quem vinha primeiro sabia mais sobre aquele mundo selvagem e perigoso, sabia onde era melhor beber água, quais eram os horários, aonde você tinha que tomar cuidado com certos animais, com migrações, com grandes animais, com predadores. Então quem veio primeiro tinha um conhecimento que garantia a sobrevivência de quem veio depois. E isso era importante para que essa cola social continuasse, para que o grupo não se implodisse. Respeitar quem veio primeiro. A segunda lei sistêmica, hierarquia. Quem veio primeiro na nossa família? Os nossos pais. Quem veio depois? O relacionamento dos nossos pais. Mas isso tá lá no curso também, porque são detalhes que não cabem aqui no vídeo, senão vai ficar muito longo, ok? E depois vem dos irmãos, o mais velho para o mais novo. Nascidos e não nascidos, a gente precisa respeitar essa hierarquia, ok? Essa é a segunda lei sistêmica. A terceira lei sistêmica, que lá os homens de Homo sapiens conseguiram perceber para que essa cola social continuasse mantendo o grupo coeso e ele sobrevivesse acima dos neandertais, que inclusive eram maiores em termos de tamanho e força, e do outro lado o desovinano, lá, que eu não sei falar o nome, eles perceberam que era necessário um equilíbrio de troca. Para o grupo se manter unido, para eles não se matarem, inclusive entre eles, é necessário respeitar o quanto você recebe e o quanto você colabora dentro do grupo. Cada um faz um pouquinho e esse grupo sobrevive, esse grupo tem muita chance de se dar bem, ser saudável, e cada indivíduo que pertence a esse grupo também. Tem aí umas exceções, né? A mais básica que eu vou comentar é: não existe equilíbrio entre dar e receber entre pais e filhos, tá? Porque os pais são grandes, lembra lá da hierarquia, ok? Eles vieram primeiro, eles são maiores, são mais velhos. Os filhos vêm depois. Então aqui já não tem um equilíbrio. E os pais dão, os filhos recebem. Nessa relação não existe equilíbrio. Essa relação é completamente desequilibrada. E como é que a gente lida com esse desequilíbrio? Principalmente quando os pais fizeram muito, inclusive se custou a vida da mãe o nascimento dessa criança. É que ela pegue essa vida e passe para frente para o próximo filho, ou objetivo, ou missão de vida, que ela queira, algo que ela queira compartilhar com o grupo. Ela pega aquele sacrifício e faz algo de bom com aquela vida que custou a vida da própria mãe. Então, 3 ordens. É isso, é nisso, essa é a matéria-prima da constelação. As relações entre pessoas, e a gente busca essas desordens, na verdade. Por que a gente vai fazer uma constelação? Porque a gente está desorganizado, a gente não está legal, a gente não está equilibrado. Então, um facilitador em constelação vai buscar a desordem do quê? Todo mundo que pertence a esse grupo está sendo reverenciado, pode pertencer, está sendo incluído. A hierarquia dentro do grupo, esse sujeito que veio buscar a constelação, está respeitando quem veio antes dele. E dentro das relações dessa família que esse cliente traz para mim, existe equilíbrio nas trocas? As relações que essa pessoa vem constelar tem equilíbrio nessas trocas? Ela está atuando de uma maneira em que ela faz um pouquinho e ela recebe um pouquinho, ou ela só faz e não se permite receber ou não recebe das outras pessoas, ou ela só toma, só quer receber e não quer dar nada em troca. Então essa é a intenção de um facilitador em constelação quando coloca uma constelação: buscar as desordens e ajudar o cliente, porque a gente ajuda o cliente, apoia o cliente com essa filosofia aplicada, a respeitar essas ordens, e aí ele começa a se equilibrar em qualquer área, que esse é o próximo assunto importante de você saber. O que é que eu posso esperar da constelação? O que a constelação pode fazer por mim? E o que é isso? Você pode trabalhar qualquer
tema, é uma filosofia aplicada à terapia, no caso aqui quem vai passar em uma sessão antes de fazer uma constelação, está buscando resolver um problema ou alcançar um objetivo. E quais são os temas que você pode colocar? Você pode colocar temas profissionais, você pode colocar temas de relacionamento, namoro, relacionamento social, os relacionamentos no trabalho, você pode colocar questões financeiras, você pode colocar questões de saúde, quer sejam físicas, quer sejam emocionais. Você pode, na verdade, constelar qualquer tema. Tá, Roseli, mas eu preciso constelar um tema? Sim, porque como eu falei lá, a constelação é uma terapia breve. E o que significa isso? É uma sessão para constelar, para trabalhar um tema. Uma sessão, um tema. Então, é diferente da psicanálise, em que você fica fazendo análise, o tempo mínimo às vezes é 1 ano, 6 meses, e pode continuar aí por 10 vezes, não tem nada de errado, é como a abordagem funciona. E a constelação funciona dessa maneira, é um tema que tenha peso, que tenha motivação para você resolver, que seja muito pesado, né? As pessoas me perguntam, tá, mas eu tenho várias questões para trabalhar, qual que eu levo? Leva aquela que tá te dando mais dor de cabeça, aquela que tá te machucando mais, aquela que tá gerando mais angústia, mais ansiedade, mais tristeza, mais depressão. Até esses temas você pode colocar, você pode constelar angústia, você pode constelar depressão, você pode constelar o seu lugar no mundo. Às vezes a pessoa tem uma angústia porque ela não achei meu lugar no mundo. Então você pode constelar isso também. O importante é que você leve um tema que te impulsiona. Então isso é muito importante de saber antes de você fazer a constelação. Um tema, uma constelação. Falando do que é importante para levar para uma constelação, antes de fazer você saber, é importante também que você vá por livre e espontânea vontade, ok? É importante você fazer uma constelação quando você está com muita vontade, muito motivado, muito, sabe, eu falo assim, na voracidade de fazer mesmo uma constelação, de resolver aquela questão. Não é legal, e eu particularmente eu sigo os preceitos que eu aprendi nos meus cursos, né, com o próprio Bert Hellinger, com a Mimansa, de que eu só faço constelação quando a pessoa está lá de livre e espontânea vontade. E o que é isso? A pessoa vem e fala, eu falo, você veio aqui fazer a constelação, o que você quer constelar? Olha, na verdade eu nem queria constelar, eu vim aqui porque minha esposa está enchendo meu saco para eu fazer isso. Ela fez, gostou e quer que eu faça. Eu não constelo. Eu posso falar, olha, funciona assim, 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 você está assistindo esse vídeo aqui, é isso, isso, isso. Se você tiver algo que você realmente queira olhar, não precisa nem ser o que a sua esposa queria que você olhasse, mas algo que esteja te movendo e você queira constelar, a gente faz. Senão eu vou devolver o seu dinheiro, você vai embora e eu não vou te constelar. Porque é muito importante que a pessoa queira olhar para algo, porque ela vai assumir 50% da responsabilidade daquilo que vir. A constelação, ela precisa ter uma participação ativa e responsável da pessoa que vai constelar. Então não pode vir só porque alguém indicou, mesmo que seja o seu terapeuta, mesmo que seja o seu psicólogo. Eu explico para a pessoa, então eu peço para a pessoa, assiste esse vídeo aqui, o que é constelação, como é que precisa fazer. Seu psicólogo mandou, ok, mas você quer olhar para algo? Você quer resolver isso? Ou você ainda está numa postura que você precisa falar muito, que você precisa desabafar, que você ainda está na transferência e contra-transferência, que a gente fala da psicanálise, e que você precisa de um colo. Na constelação eu preciso da pessoa aqui, ó. Eu quero olhar para isso, eu quero resolver isso, eu quero uma maneira de mudar esse sentimento, esse evento, essa relação, esse problema que eu tenho na minha vida. Então é extremamente importante, antes de fazer a constelação, consultar se você quer realmente olhar para algo do seu sistema, ok? Essas são as coisas importantes antes de fazer a constelação. Que você verifique bastante sobre o seu profissional com quem você vai passar, que você entenda que esse profissional vai buscar as desordens, então pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre dar e receber, que é importante levar um tema que tenha peso, motivação e que você realmente queira olhar, e entender um pouquinho mais o que é isso das questões das ordens. Então, para isso, eu vou dar alguns exemplos para vocês, bem gerais, mas assim, não levem para o literal que é só quando acontece isso. São uns pouquíssimos exemplos nos milhões de dinâmicas que podem surgir na questão da constelação familiar, no problema que a pessoa traga para a constelação familiar.
Não só um problema, como um objetivo também. Partindo desse princípio de um objetivo, uma pessoa pode vir constelar um trabalho. Eu tô com uma decisão para tomar, eu tô fazendo uma transição de carreira, mas isso tá me angustiando muito, porque eu não tenho certeza se esse é o caminho certo, se eu devo fazer isso, eu tô muito apreensiva, eu não consigo realmente me sentir segura para fazer essa transição de carreira. E aí a gente vai colocar a constelação. O facilitador, no caso eu, vou fazer uma breve anamnese da sua história profissional, dos relacionamentos que você teve, relacionamentos amorosos, se você teve. Eu vou perguntar um pouquinho sobre a sua família, do lado da mãe, do lado do pai. E partindo dessa pequena anamnese, eu vou escolher alguns elementos para trabalhar na sua constelação. Então vamos fazer de conta que essa minha constelação que eu estou dando de exemplo aqui. Eu vou escolher alguém para representar a Roseli, eu vou escolher alguém para representar o atual trabalho dela, porque ela quer fazer uma transição. Vou escolher um outro elemento para representar o futuro trabalho, aquele que ela quer, né? E dependendo do que surgiu na conversa, pode ser que eu coloque mais elementos, mas basicamente é isso, a pessoa, o trabalho, o futuro trabalho. Talvez, se ela deu muita ênfase, né, no caso eu falo, tenho muito medo, tenho muita angústia, eu posso colocar o medo e a angústia. Quer sejam com pessoas, quer sejam com bonequinhos. A partir daí, a gente vai ver a interação desses elementos, que é outra coisa importante para saber antes da constelação também. Que a constelação ela trabalha na base do fenômeno. Esse fenômeno, ele é algo que não tem nenhuma comprovação científica ainda. Isso também é importante saber antes de fazer uma constelação. Constelação não tem comprovação científica, não é validada nem pela medicina, nem pela psicologia, por nenhuma área reconhecida cientificamente. E eu, particularmente, prefiro que continue assim, tomara que nunca seja comprovado cientificamente. Porque é um processo humano. É um processo subjetivo e a gente não tem como mensurar e como generalizar um processo subjetivo. Alguém já comprovou a existência do amor? Alguém consegue mensurar, comprovar cientificamente o amor? Não. A gente pode mensurar atitudes, comportamentos, mas a gente não consegue comprovar cientificamente a tristeza. E nem por isso ela não deixa de existir, ela não deixa de atuar. A constelação é mais ou menos a mesma coisa. Não é porque a gente não consegue comprovar a eficiência e como que funciona essas ordens e colocar 100 pessoas e fazer uma constelação igualzinha, com o mesmo jeito, controlado, com grupo de controle, com grupo com placebo, pra gente comprovar. Não dá, porque é um ser humano. E o ser humano, cada um tem uma individualidade, ok? Não tem comprovação científica. Mas é na base de um fenômeno. Acontece um fenômeno que tem a ver com sintonia e que acontece em algo que a gente chama de campo. Esse campo não é um lugar, é um processo que acontece nas relações dos humanos. Ele é muito parecido com os campos morfogênicos ou morfogenéticos, que foi estudado pelo Rupert Sheldrake e por outros cientistas que estudam migrações de aves, de animais, que se reúnem em bando. E a pergunta que eles fazem dentro do estudo é que inteligência tem por detrás desses animais, por exemplo, do atum, que faz com que ele queira subir a Piracema lá para botar as ovas dele no rio de água doce, e depois faz com que ele desçam. Quem é que ensina? Quem é que diz? O que acontece que esse grupo faz esse movimento? O que faz que passarinhos voem no inverno para um lugar onde tem calor? Que inteligência reúne esses seres para que eles façam esse movimento? Essa inteligência, esse campo que envolve esses seres vivos, também existe entre seres humanos, que a gente chama do campo da constelação, e que acontece um fenômeno muito interessante. Lembra que eu falei lá, o ideal é que tenham pessoas representando os seus elementos da sua constelação, mas que não te conheçam. E essas pessoas vão trazer informações importantes. Como? Como que isso acontece? Acontece nesse campo por sintonia, por neurônios espelhos. Tem gente que gosta de dar explicações religiosas, eu sou completamente avessa disso, porque a constelação ela não tem nenhum cunho religioso e nem mediúnico.
Tá? Qualquer pessoa pode ser um representante, qualquer pessoa pode aprender a fazer constelação, independente de religião, de não religião, de mediunidade, de intuição, ok? Qualquer ser humano pode aprender desde que se disponha a treinar, a aprender as leis sistêmicas e a treinar a própria percepção e os próprios sentimentos. Tá? As constelações não têm nenhum cunho religioso. Se tem gente fazendo constelação com mediunidade, com outras coisas, é a religião do facilitador. O que eu não julgo, cada um faz o trabalho da maneira que acha melhor. Mas não é legal dizer que a constelação tem isso, tem esse cunho mediúnico, que é algo espiritual, quando na essência, quando na base, isso não é verdade. Principalmente até o Hellinger se casar com Sophie Hellinger, isso era algo que ele tinha bastante incômodo para ele, misturar constelação com religião. Não é errado que os facilitadores façam isso desde que falem, né, que não tem nada a ver com religião. Pois bem, esse fenômeno que acontece vai fazer com que essas pessoas, ou até os bonequinhos, e você numa constelação, quer seja presencial individualmente ou numa constelação individual online, que informações que não estavam na sua consciência, que não estavam no seu campo consciente, aqui no seu lobo frontal, surjam e tragam dinâmicas ocultas que você recebeu da sua família, porque a gente recebe muita coisa boa do nosso clã, da nossa cultura, desde lá dos Homo sapiens, mas a gente também recebe muito problema. Muita crença limitante, muitos padrões repetitivos, muitas tragédias e traumas que vão de geração a geração impactando a nossa vida hoje. E a epigenética está aí estudando esses padrões e como a gente recebe como herança não só o DNA, mas a gente recebe também coisas muito boas, heranças muito bacanas, mas também heranças emocionais, heranças traumáticas que vêm de várias gerações lá atrás. E é disso que se trata a constelação, a gente ajudar o cliente que vem buscar ajuda a trazer esses traumas e a transmutar, ressignificar, olhar de uma maneira diferente para essas experiências e conseguir a autocura. Constelação não cura ninguém, é o cliente, é a pessoa que começa a agir conforme essas ordens, que a gente ajuda nesse processo e ela faz um processo de milagres e de autocuras. Importante salientar que o que acontece no campo da constelação, que não é um lugar, por favor, constelador não abre, não fecha campo, é um processo difícil de explicar assim num vídeo, mas num atendimento você experimenta o campo e aí é mais fácil de você entender, porque você está vivenciando o que eu estou falando aqui. Falando do campo, desse processo, desse fenômeno impressionante que acontece quando a gente escolhe pessoas ou até se utiliza de bonequinhos, de âncoras espaciais num atendimento individual para fazer uma constelação. Porque o processo, o fenômeno que acontece no campo na hora de uma constelação é extremamente impressionante. Muitas pessoas ficam assim, chocadas, impressionadas. Nossa, mas como é que pode? Ela não me conhece, não conhece a história da minha família. Como é que ela conseguiu expressar uma dor que aconteceu com a minha bisavó sem eu nem ter comentado aqui? Como é que aquele representante sente uma dor na perna e eu lembro da história do meu tio que teve uma perna amputada porque pisou numa granada, não sei aonde, lá na guerra. Então, esses fenômenos, eles impressionam bastante as pessoas quando eles acontecem numa constelação. E aí acontece algo muito ruim. As pessoas perdem o foco do que se faz numa constelação, que é buscar aonde as ordens estão quebradas, para que a gente retorne e reequilibre essas ordens, e ficam muito fixadas no fenômeno. Eu costumo falar que os clientes ficam muito presos à novela mexicana, ao drama, e quando inclusive não aparece um drama, uma tragédia grega numa constelação, as pessoas falam que a constelação não foi boa. Quando você pergunta para o cliente, eu fiz uma constelação, nossa, foi muito impressionante, eu achei o trabalho maravilhoso, mas eu não tive resultado. Aí eu pergunto para esse cliente, tá, o trabalho foi maravilhoso, foi muito impressionante, as pessoas contam, surgiu isso, surgiu aquilo, tal representante demonstrou o que minha mãe sentia sem eu ter falado nada, eu fiquei muito impressionado, mas eu não consegui resultado nenhum, ou eu não gostei da constelação. E aí eu pergunto para a pessoa,
Que ordem estava sendo quebrada lá? Qual foi a desordem que mostrou? A pessoa fala o quê? Não sei, não faço ideia, nem lembro. Então essa pessoa não fez constelação, ela ficou assistindo novela mexicana. E aqui eu não estou querendo depreciar e nem diminuir a dor, o sofrimento ou as tragédias que acontecem nas famílias. Eu mesma, surgiram muitas tragédias, muitos segredos familiares vieram à tona nas minhas constelações. Mas esse não é o foco principal, apesar de ser muito impressionante. O foco principal é buscar a desordem. Então, se a pessoa que facilitou a sua constelação pelo menos não deu um vislumbre, olha, ali pode ser que você estivesse quebrando hierarquia, talvez aqui nessa relação, na maneira como você fala do seu pai, ou na maneira que você se dirige aos seus irmãos, precisasse respeitar um pouquinho, que eles têm direito de pertencer a essa família, que você recebeu algo importante dos seus pais que você nunca vai conseguir pagar, o equilíbrio entre dar e tomar, que é importante você respeitar no seu trabalho quem veio antes, mesmo que você seja o gestor geral e aquele cara que está lá há 20 anos seja o funcionário do chão de fábrica, ele veio primeiro, hierarquicamente você manda mais, mas há que se respeitar a experiência e o tempo de serviço que essa pessoa tem para que você tenha uma relação harmoniosa com a sua equipe. Então isso é o essencial de uma constelação. As ordens e perceber aonde que essas ordens estão sendo quebradas. Se você fica preso na novela, no fenômeno, que é realmente muito impressionante, tem um impacto muito grande, você não vai ter solução para a sua questão. E a constelação, na área de terapia, em todas as áreas, visa o quê? Dar qualidade de vida, resolver problemas, solucionar questões, né? Participar de um processo de autocura de doenças. Mas para que isso aconteça, olhar para aquilo que realmente importa dentro de uma constelação, que são as ordens. Retornar às ordens, perceber aonde elas estão sendo quebradas e mudar a sua postura, o seu comportamento nas suas relações. Então, reforçando tudo o que eu falei, o importante em uma constelação não é o fenômeno, não é aquelas coisas impressionantes que acontecem, o quanto se chora, o quantos os segredos vêm à tona, aquelas tragédias que são reveladas, os segredos de famílias que vêm à tona. Isso não é o importante na constelação. O essencial de uma constelação é que o facilitador consiga perceber e ajudar o cliente também a notar quais ordens estão sendo quebradas para que o cliente, com a ajuda dos rituais, com a ajuda das frases de cura, possa mudar a sua postura, ressignificar o passado dele em relação à cultura, à família, aos hábitos familiares, às dores, às tragédias que aconteceram. A função da constelação é retornar às ordens, e aí a pessoa tem solução para as questões dela, ok? Então, basicamente é isso. Saber quem é o profissional, qual é a bagagem que ele traz, quanto tempo que ele está atuando, o que é a constelação, você pode estudar mais, assistir outros vídeos sobre o que é a constelação, o que se busca com uma constelação, o que esperar de uma, quais são as maneiras de você fazer a constelação, como eu levo um tema, que temas eu posso levar para uma constelação e o que eu vou precisar fazer depois de uma constelação. Mas isso também é assunto para um outro vídeo. Beijoca!